Pergunta número 1. O nome real da flor conhecida como cravo de defunto é cravina, gerânio, begônia ou tagete? Resposta: tagete. É também conhecida como flor dos mortos, cravo amarelo, cravo africano e outras denominações. Pergunta número 2. Em que ano teve início a Segunda Guerra Mundial? 1937, 1939, 1941 ou 1943? Resposta: 1939. Terminou em 1945. Pergunta número 3. O símbolo de campanha de Jânio Quadros para a presidência era uma vassoura, uma enxada, uma pá ou uma caneta? Resposta: era uma vassoura. Ele prometia varrer toda a sujeira do serviço público. Pergunta número 4. Simão Bolívar era boliviano, chileno, venezuelano ou colombiano? Resposta: Simão Bolívar era venezuelano. Ficou conhecido como o Libertador por ter atuado de forma decisiva na independência das colônias espanholas na América. Pergunta número 5. Vim, vi e venci foi uma frase supostamente dita por Alexandre Magno, Duque de Caxias, Gengis Khan ou Júlio César? Resposta: Júlio César. A frase teria sido uma parte de uma carta que o imperador romano Júlio César enviou ao Senado, relatando sua vitória sobre Farneses II, rei do Ponto na Batalha de Zela. Pergunta número 6. O Egito está localizado no sul da África, no oeste, no nordeste ou no sudeste? Resposta: nordeste. O Egito liga a África ao Oriente Médio. Pergunta número 7. Ricardo I foi rei da Suécia, da França, da Inglaterra ou da Espanha? Resposta: Inglaterra. Ricardo I ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão. Pergunta número 8. Em que ano o Titanic afundou? 1902, 1912, 1922 ou 1932? Resposta: 1912. O navio partiu de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril, com destino a Nova York. No dia 14, colidiu com um iceberg. Naufragou, levando consigo mais de 1.500 pessoas. Pergunta número 9. Em que país foi capturado o nazista Adolf Eichmann? Chile, Brasil, Uruguai
ou Argentina? Resposta: Argentina. Eichmann foi capturado em 1960 quando descia do ônibus para ir para o trabalho em uma montadora de automóveis. Foi levado para julgamento e em 1962 foi condenado à morte por enforcamento. Pergunta número 10. Qual das palavras abaixo é uma preposição? Bom, em, bem ou tudo? Resposta: em. Exemplo: eles estão em São Paulo. Pergunta número 11. Cayena é a capital da Guiana Francesa, da Jamaica, da Costa Rica ou da Guatemala? Resposta: da Guiana Francesa. A Guiana Francesa não é um país independente, é uma província da França. Pergunta número 12. De quantos estados é composta a região sudeste do Brasil? 2, 3, 4 ou 5 estados? Resposta: 4. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Pergunta número 13. Qual é a camada da atmosfera mais próxima da crosta terrestre? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera ou a termosfera? Resposta: a troposfera. Contém 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Pergunta número 14. Xi Jinping é presidente da Coreia do Sul, do Vietnã, do Japão ou da China? Resposta: da China. Xi Jinping é presidente da China desde 2013. Pergunta número 15. Como se chama a mulher que foi a primeira esposa de Pelé? Assíria, Rosemary, Márcia ou Ieda? Resposta: Rosemary. A Síria foi a segunda e Márcia a terceira. Pelé e Rosemary tiveram 3 filhos: Kelly, Jennifer e Edinho. Pergunta número 16. Quem era o rei de Portugal quando Cabral descobriu o Brasil? Dom João III, Dom Manuel, Dom Henrique I ou Dom Sebastião? Resposta: Dom Manuel, também conhecido como Dom Manuel o Venturoso. Pergunta número 17. Quem foi o autor do conto de fadas Branca de Neve? Lewis Carroll, Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm ou Walt Disney? Resposta: Irmãos Grimm. O conto foi criado no século XIX e em 1977 foi adaptado e levado às telas por Walt Disney
como o primeiro longa-metragem produzido pelos estúdios Disney. Pergunta número 18. Quantas vezes o especial Roberto Carlos já foi apresentado até 2024? 35 vezes, 45, 50 vezes ou 55? Resposta: 50 vezes. Roberto Carlos está com 83 anos de idade. Ano de referência: 2024. Pergunta número 19. Que personagem da história brasileira ficou conhecido como o patriarca da independência? José Bonifácio, Dom Pedro I, Tiradentes ou Dom João VI? Resposta: José Bonifácio. Passou a ser assim chamado por ter sido figura decisiva para a independência do Brasil. Pergunta número 20. Em que século ocorreu a Guerra das Malvinas? 17, 18, 19 ou 20? Resposta: século XX. Foi uma disputa entre Argentina e Inglaterra em 1982 pela posse das Ilhas Malvinas, que os ingleses chamam de Falklands. Ficam situadas ao sul da Argentina. Os ingleses retomaram a ilha e os argentinos perderam milhares de soldados. Até a próxima, muito obrigado e que a esperança e a paz estejam sempre presentes em seus corações. Feliz Natal a todos!